Transmissão iniciada. Bom dia aos irmãos, bom sábado, aos irmãos que estão aqui na nave da igreja, os que estão assistindo pela live e os que, em outra oportunidade qualquer, puderem assistir essa pregação que nós vamos fazer hoje. Hoje, aqui em São Paulo, está um dia agradável, não está muito quente, também não está frio, está uma temperatura gostosa. E nós estamos aqui, pela graça de Deus, mais uma vez reunidos nessa singela casa de oração. Sentimos a falta de vários irmãos, né? Mas Deus sabe dos motivos que levou alguns a não estarem hoje aqui junto conosco. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. É sempre uma alegria para todos nós comparecer aqui a essa singela casa de oração para prestar a Deus um culto de louvor e adoração e rever os nossos irmãos. Hoje, Deus tocou no meu coração falar sobre aquilo que é chamada por muitos a nossa mais aguardada esperança, que é o retorno de Jesus Cristo. O retorno de Jesus Cristo é o que o cristão mais almeja, porque o retorno de Jesus Cristo vai significar o fim do mundo como nós o conhecemos, o fim da maldade, o fim de tudo aquilo que deixa o coração do ser humano atribulado e, principalmente, o fim daquilo que o ser humano mais teme, né? Que é a morte. E aí nós vamos meditar um pouco sobre essa questão, o fim do mundo. E eu gostaria de começar dizendo para os irmãos que o cristianismo, a religião que nós professamos, ela é uma religião comprometida com o fim. Várias religiões, elas são mais filosóficas. Elas pregam que o ser humano tem que ter uma certa postura para viver bem aqui nesse mundo, mas elas não estabelecem um fim para a humanidade, um fim para a história do mundo como nós a conhecemos, o fim para esse planeta como nós o conhecemos. E o cristianismo, ele está comprometido com o fim do mundo. E por e pelo fato do cristianismo estar comprometido com o fim do mundo, esse fim, se ele não acontecer, com o passar dos séculos, o cristianismo vai cair em descrédito. Porque desde que Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, e Jesus Cristo é um personagem histórico, existem alguns relatos, né, que comprovam, do ponto de vista histórico, a passagem dele, a vinda dele aqui nesse mundo. Então, nós estamos tratando de um assunto que tem um embasamento histórico. Jesus foi um personagem histórico. A Bíblia é um livro que tem uma trajetória dentro desse mundo. E a Bíblia sempre falou e fala sobre o fim da história do mundo como nós conhecemos essa história, não sobre o fim da humanidade, que a humanidade ela vai continuar transformada. E nós então aguardamos esse fim que
está previsto e predito nas Escrituras Sagradas. E são vários os versos nas Escrituras Sagradas que falam a respeito do fim, que mostra Jesus Cristo falando e se comprometendo com isso, com o fim da história humana, como nós a conhecemos. E nós vamos, então, meditar para reafirmar a nossa fé, para reviver a nossa fé, para reavivar a nossa fé, e alguns versos bíblicos que falam sobre o fim da história humana como nós a conhecemos hoje. O primeiro verso que o primeiro verso que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 7. E eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Lucas, no capítulo 21 de Lucas e no versículo de número 7. E diz o seguinte: depois que Jesus Cristo falou que nenhuma pedra que formava o templo de Jerusalém ficaria no mesmo lugar que ela estava naquele momento que os discípulos chamaram a atenção de Cristo para a beleza do templo. Então, eles indicaram o templo para Jesus Cristo e pediram para que Cristo olhasse o templo e pediram para que Jesus Cristo admirasse a grandeza daquela construção. E Jesus Cristo, depois de ter olhado o templo, ter atendido a sugestão dos discípulos, ele disse que aquelas pedras que formavam o templo não ficaria nenhuma no seu lugar. Todas elas seriam derrubadas. E quando Jesus Cristo disse que do templo de Jerusalém não restaria nada, os discípulos então perguntaram a Jesus Cristo quando aquilo iria acontecer e quais os sinais que antecederiam não só o fim do templo, mas quais os sinais que antecederiam também a volta dele. Porque Jesus Cristo, desde o início do seu ministério, ele deixou claro para os discípulos que ele seria levado para Jerusalém, que lá ele morreria crucificado, que no terceiro dia ele ressuscitaria, que ele retornaria ao céu, mas que um dia ele iria voltar à terra para colocar fim à história humana como nós a conhecemos. E Jesus Cristo, então, começou a dar aos discípulos alguns sinais que aconteceriam antes que ele voltasse pela segunda vez aqui a esse planeta. E um dos sinais que ele aponta está aí mesmo no capítulo 21 de São João, no versículo 9. E o que diz São João 21, versículo 9? Diz o seguinte: e quando ouvirdes de guerra e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, um dos sinais que antecede a volta de Jesus Cristo seriam guerras e revoluções. E aqui Jesus Cristo, de forma sábia, escolheu um sinal
que faz parte da história humana. Então, quem estuda a história, na realidade, estuda as guerras pelas quais o ser humano já passou. Então, o estudo da história, na maioria das vezes, são sobre as guerras que os seres humanos já passou. Nós tivemos duas grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e antes da Primeira e depois da Segunda Guerra Mundial, que foram guerras catastróficas, a humanidade sempre enfrentou conflitos em uma ou outra parte do mundo. Então, a história da humanidade, na realidade, é a história das suas guerras. Não existe ainda, até hoje, nenhum período da história humana em que se possa falar o ser humano está em paz. Não existe guerra no mundo. Então, sempre houve guerra. E, atualmente, o ser humano está vivendo duas guerras importantes. A gente tem lá a guerra de Israel contra os palestinos, dos palestinos contra Israel, e também estamos, né, tomando todos os dias no jornalismo o conhecimento da guerra que está acontecendo entre os russos e os ucranianos. Mas são essas duas guerras? Não, são guerras importantes. Mas o continente africano, praticamente, ele vive mergulhado em guerra desde sempre. E existem guerras regionais em quase todos os continentes do mundo. Eu diria que o único continente relativamente pacífico é o nosso, é o continente americano. É que faz tempo que nenhum dos países da América do Sul entraram em conflito ou estão em conflito. Então, nós, graças a Deus, vivemos em um continente relativamente pacífico. Mas fora do continente americano, no continente africano, no continente asiático, né, no continente europeu, as guerras fazem parte do cotidiano dessas populações. E nós somos, pela graça de Deus, um povo privilegiado. Faz tempo que o Brasil não conhece guerra. A última guerra que nós tivemos foi a Guerra do Paraguai, que os paraguaios chamam de a Guerra do Brasil. Para nós é a Guerra do Paraguai, para eles é a Guerra do Brasil. E foi a última guerra que o Brasil, né, participou diretamente na divisa com um país. Então, nós estamos nessa situação de relativa tranquilidade. Mas o mundo não está tranquilo. As guerras e as revoluções, elas estão aí fazendo parte do dia a dia dos seres humanos. E agora, numa condição milhares de vezes piores do que já foi antigamente. Hoje, o ser humano ele tem a capacidade, caso ele perca o controle nessas guerras, de colocar fim ao mundo. Existem milhares de bombas atômicas, de bombas de hidrogênio nos arsenais da Rússia, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Índia, da China, da Coreia do Norte, com o poder de acabar com a vida no planeta, se todas elas fossem detonadas. Então, nós hoje vivemos nessa situação, que se o homem perder o controle da política, se ele perder o controle da sua capacidade de limitar o seu efeito destrutivo, hoje o ser humano tem, né, ele adquiriu por aquilo que a ciência permitiu, ele adquiriu a capacidade de pôr fim à vida aqui no planeta Terra.
se essas bombas atômicas fossem todas utilizadas. E a gente acredita que essa capacidade, a gente espera que Deus não deixe que ele use, porque seria o fim da humanidade como nós a conhecemos. O livro de Lucas, ele fala das guerras que nós já ouvimos falar, que nós temos conhecimento, mas também fala, além das guerras, das nações em conflito permanente. Aí o que diz o versículo 10 do capítulo 21? Diz o seguinte: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E isso nós temos visto todos os dias quando nós assistimos jornais. Nação contra nação, reino contra reino. Parece que o ser humano ele tem essa capacidade de viver de forma permanente em estado de guerra. E sempre foi assim. Desde que a história humana começou a ser registrada de forma escrita, o que os historiadores registraram foram as guerras dos seres humanos. Então, estudar história é estudar as guerras dos seres humanos. Então, são os sinais que falam sobre o retorno de Cristo. E aí tem uma coisa extremamente interessante nesses sinais. Jesus Cristo, ele poderia escolher sinais específicos que estariam próximos da volta dele. Mas se ele tivesse escolhido sinais específicos que estariam próximos da volta dele, o ser humano ficaria mais tranquilo. Ele não se preocuparia com o retorno de Cristo. Mas pelos sinais que Jesus Cristo escolheu para falar sobre a volta dele, esses sinais fizeram com que o ser humano sempre vivesse em alerta. Então, desde que Jesus Cristo estabeleceu esses sinais que antecedem a volta dele, todos os cristãos viveram como se Jesus Cristo estivesse batendo as portas e dizendo: eu estou voltando. Então, o cristão verdadeiro, conhecedor das Escrituras e crente nas Escrituras, mesmo que a volta de Jesus Cristo estivesse 1000 anos distante, ou 2000 anos distante, ou até mais do que isso, ele sempre viveu na expectativa de que ela aconteceria em breve, porque os sinais estavam todos presentes. Isso a gente pode enxergar como algo benéfico para o cristão, porque ele nunca perdeu de mente a fé em Cristo e a crença na breve volta de Cristo. Mas Jesus Cristo disse que, além desses sinais entre os povos e entre as nações, também haveria sinais nos astros, sinais fora da humanidade, sinais que nós poderíamos observar no céu, nas estrelas, no universo. E quais sinais são esses? Está em Lucas 21, versículo 25. Então, Jesus Cristo disse: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, haveria sinais apenas no mundo político, no mundo dos seres humanos? Não. Haveria também sinais
nos astros, na lua, nas estrelas, no sol. E nós, durante esse tempo todo, vimos, e foi registrado pela história, diversos acontecimentos nos astros que colocaram a humanidade nessa perspectiva do breve retorno de Jesus Cristo. E isso está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos sentindo, né, os efeitos daquilo que os seres humanos chamam de aquecimento global. A Bíblia não diz que o Sol iria esquentar. E nós estamos vivendo sobre os efeitos que os cientistas chamam de aquecimento global, né? Existe toda uma explicação científica, mas o fato é que o ser humano está sentindo os efeitos daquilo que ele chama de mudanças climáticas. Então, nós estamos vendo aquilo que Jesus Cristo disse que aconteceria, acontecendo, e a ciência procurando uma explicação. O porquê desses acontecimentos climáticos que nós estamos vivenciando. Jesus Cristo disse que iria acontecer, só não disse como. E a ciência está mostrando, olha, o clima do planeta está aumentando. No ano de 2024, ele subiu 1,5 graus. Os cientistas dizem que 1,5 graus ainda está no limite de um possível retorno para a temperatura normal. Mas se passar desse 1,5 graus, eles dizem que não haveria possibilidade de retorno e que o clima de todo o planeta se desequilibraria. E provavelmente isso vai acontecer. É o clima ficar completamente desequilibrado. A ciência está mostrando isso, mas a Bíblia já fez a previsão, né, há mais de 2000 anos atrás, que isso iria acontecer. E hoje a ciência está confirmando essas previsões que a Bíblia já fez lá no passado. E aí tem um sinal que não é na natureza, não é no mundo físico, mas é no mundo social, é na política, é nos seres humanos, é nos governantes. E esse sinal aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. E além de mostrar alguns sinais, o livro de Tessalonicenses fala como é que vai ser o retorno de Cristo. Então ele diz o seguinte, o apóstolo São Paulo no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Então diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a gente vê um apóstolo São Paulo falando com segurança, deixando claro que aquilo que ele está falando ele tem certeza, porque tinha alguns irmãos naquela época que ficavam ainda na dúvida. E o apóstolo São Paulo, a gente entende que após ele ter
tido aquele encontro com Cristo, foi um encontro real que ele carrega aquele encontro até a morte. E quando ele foi submetido à tortura, à morte, para que ele negasse a Jesus Cristo, ele enfrentou a tortura e a morte, mas não renunciou à sua fé. E a tradição diz que ele foi morto lá em Roma, preso, mas não renunciou à sua fé. Levou essa fé até o enfrentamento da morte. E ele diz o seguinte: porque se cremos, porque alguns tinham dúvida, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então ele tinha essa fé firme na ressurreição. E tinha alguns que estavam fracos na fé. Ele então vai fazer uma pregação, fazer um discurso, para fazer com que essas pessoas se agarrem à fé. Porque Jesus Cristo não estava mais lá na tumba onde ele foi colocado. Ele havia ressuscitado. E aí ele diz para ele: se a gente crê, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, vocês então não devem se preocupar com os que já dormem. E aí tem uma coisa interessante. Ele compara a morte a um sono, a dormir. Por que ele compara a morte a um período de sono? Porque todos nós que dormimos, a gente acorda. Então, se os mortos estão apenas dormindo, o que vai acontecer com eles? Se os mortos estão apenas dormindo, o que vai acontecer com eles? Eles vão acordar. Tá certo? Então, era essa a certeza que Paulo, ele pessoalmente tinha, e ele pregou para transmitir essa certeza para os que não tiveram o privilégio que ele teve. E qual foi o privilégio que ele teve? Se encontrar pessoalmente com Cristo. Então, ele não está falando de coisas que ele ouviu, mas ele estava falando de coisas que ele viveu. Já pensou que coisa extraordinária? Ele ter tido esse encontro com Jesus Cristo, e a partir disso, essa certeza o leva à morte. E ele não nega a fé em Cristo Jesus. Essa semana, acho que foi ontem, eu assisti tem um vídeo na internet de um episódio que aconteceu na Revolução Chinesa. Então, tinha um missionário cristão trabalhando na China quando aconteceu a Revolução. E vocês sabem que a Revolução Chinesa foi uma revolução feita por ateus, e os cristãos que existiam na China começaram a ser perseguidos. E esse pastor, os grupos militares foram até a igreja dele e capturaram várias pessoas, capturaram esse pastor, e eles tentaram fazer com que esse pastor negasse a fé em Cristo. Aí, e aí, por incrível que pareça, tinha um repórter fazendo fotografias e relatando a revolução que estava acontecendo. E esse repórter tirou uma foto de um momento que esse pastor estava ajoelhado e um oficial da polícia chinesa com uma arma apontada para a cabeça dele. E o oficial havia dito: se você negar a sua fé, você está livre, pode ir embora. Só que o pastor, ele não negou a fé. E o fotógrafo fez duas fotografias. Uma com
o oficial da polícia com arma apontada para a testa dele, e outra com o pastor caído do lado, morto, com um tiro na testa. Então, o pastor não negou a fé. Ele levou a crença dele em Jesus Cristo até as últimas consequências. E ele está guardado. Ele está guardado para o dia da ressurreição. E aí, então, o livro de Tessalonicenses continua dizendo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Por isso que a morte é apenas um sono. E quem está dormindo, ao ouvir a voz, acorda. E todos os que estiverem dormindo vão ouvir a voz de Cristo. Uns sairão para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo e da condenação. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é a fé do apóstolo. E a fé que ele tenta transmitir para os tessalonicenses, e a fé que o que está escrito aqui transmite para nós. Se Paulo teve a coragem de enfrentar a morte e não negar a Cristo, foi porque ele tinha certeza naquilo que ele estava fazendo. E essa certeza que nós devemos ter. Nós vivemos num país, né, que permite a liberdade religiosa, nós podemos exercer livremente a nossa religião, mas a Bíblia diz que isso não vai ser para sempre, que vai chegar momentos que nós vamos ter que ou sermos fiéis àquilo que nós acreditamos, ou negar a nossa fé para salvar essa vida curta que nós temos. E muitos vão preferir negar a fé para viver mais alguns anos. E que não sejamos nós, essas pessoas, que na hora de ficar ao lado de Cristo, nós neguemos a nossa fé, mas nós tenhamos a capacidade, pela misericórdia de Deus, de crermos com toda a convicção no poder de Cristo, no poder da ressurreição, enfrentarmos, se for o caso, a morte sem negarmos o nosso Senhor. E aí o versículo 18 termina com a seguinte mensagem que Paulo nos dá: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essas palavras que para ele eram palavras de certeza. Se vocês forem fiéis a Cristo, pode ser que a morte, né? Que a gente durma o sono da morte, se Cristo não voltar antes. Mas caso nós durmamos o sono da morte, morrendo na fidelidade a Cristo, nós vamos ouvir a voz dele nos chamar à vida novamente. E nós vamos, então, depois da ressurreição, estarmos para sempre com o Senhor. Numa vida que o apóstolo São Paulo diz, né, em outra passagem, que aquele que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou à imaginação do ser humano, são as coisas que Deus tem revelado, tem guardado, né, tem reservado para aqueles que o temem, que o amam. Então, irmãos,
que Deus permite que nós sejamos fiéis a essas promessas, que nós acreditemos nisso e que a gente viva na certeza que teve o apóstolo São Paulo, que teve todos os apóstolos, que a história mostra que eles foram fiéis até a morte. Né? Que Deus nos abençoe. Amém. Então, nós vamos dobrar os nossos joelhos mais uma vez e agradecer a Deus por mais esse culto. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, pela tua misericórdia, mais uma vez reunidos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, e pedimos que essa fé que foi demonstrada pelos teus servos no passado possa também ser demonstrada por cada um de nós no nosso dia a dia. E se for necessário, que a gente ame a ti mais do que a nossa própria vida. Nos auxilie no nosso dia a dia, perdoa os nossos pecados, ajude-nos nas nossas fraquezas e não permite que a gente desanime de seguir firme nesse caminho. Nós lhe agradecemos por tudo, lhe agradecemos por mais esse sábado de vida que nos concede, lhe agradecemos por todas as tuas bênçãos, em nome de teu Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.